A regra pastoral, São Gregório Magno, primeira parte, capítulo 2. Não assumam a responsabilidade do governo das almas, aqueles que não colocam em prática na própria vida o que aprenderam com o estudo. Há também alguns que aprofundam com muita atenção os ensinamentos do Espírito, mas depois pisoteiam com a própria conduta de vida o que conseguem compreender com a inteligência, e ei-los facilmente ensinando o que aprenderam com o estudo, mas não com a prática. O que pregam com as suas palavras, contradizem com as suas ações. Assim acontece que, quando um pastor caminha por despenhadeiros, o rebanho o segue até o precipício. Por isso, o Senhor se lamenta da desprezível ciência dos pastores, dizendo por meio do profeta: enquanto vós bebeis água limpa, turvais o resto com os vossos pés, e as minhas ovelhas se nutriam de quanto haveis pisoteado com os vossos pés, e bebiam a água que os vossos pés haviam turvado. Os pastores bebem água cristalina, quando se saciam dos mananciais da verdade, compreendida perfeitamente. Sujar com os pés aquela mesma água significa corromper os estudos de uma santa meditação com uma má conduta de vida. São, pois, ovelhas que bebem água enturvada pelos pés dos pastores, os fiéis que não seguem as palavras que escutam, mas que imitam somente aquilo que vem, isto é, os exemplos de uma vida depravada. De fato, estes são sedentos de quanto lhes é dito com as palavras, mas depois são pervertidos pelas obras, e então é como se bebessem lodo, porque as fontes foram poluídas. Por isso está escrito: o profeta é um laço estendido para fazer cair. E referindo-se aos sacerdotes, diz ainda o Senhor, por meio do seu profeta: tornaram-se a casa de Israel a pedra que os faz cair na iniquidade. Na verdade, ninguém causa maior dano à igreja do que aquele que, tendo um título e uma posição que comportam santidade, vive uma vida corrupta. Ninguém se atreve a denunciar suas faltas, e a falta se torna um exemplo que se difunde amplamente quando o pecador é reverenciado por causa do respeito devido à sua posição. Estes indignos evitariam as responsabilidades de uma culpa assim tão grave se meditassem em seus corações com o ouvido atento à sentença da verdade que afirma que escandalizar um só destes pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. A pedra de moinho simboliza o ciclo da vida neste mundo e a sua fadiga, e o fundo do mar designa a condenação eterna. Portanto, quando um homem posto em condição que exige santidade escandaliza os outros com palavra e com o exemplo, seria melhor para ele que as suas ações mundanas o tivessem levado à morte quando ainda vivia em estado laical, antes que as suas funções sacras o tivessem indicado aos outros, ele, pecador, como exemplo a ser imitado. Porque, caindo somente ele, as penas do inferno o atormentariam de modo mais suportável.